qual o cabo correto para alimentar um motor que vai funcionar em partida direta. Afinal de contas, o motor em partida direta, ele tem um pico de corrente que vai ali de 6, 7 ou até 8 vezes ou mais a corrente nominal, ou seja, um motor ali que trabalha com 10 amperes, na partida ele pode chegar a 70, 80 amperes, e aí? Eu vou ter que superdimensionar um cabo, colocar um cabo no qual seja 5, 6 vezes maior do que a bitola original dele? Como é que eu faço esse cálculo? É a sua dúvida? Então vamos aprender aqui. Primeiramente, você que está chegando hoje aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque sempre estamos postando vídeos sobre o mundo aí da eletricidade. E esse aqui é o último vídeo de uma série de vídeos sobre o assunto que é queda de tensão, que é justamente o que a gente vai entender aqui no motor de partida direta e qual é o cabo correto que entra para poder alimentar esse tipo de motor nesse método de partida, que é o mais eficiente sem sombra de dúvidas. Porém, é o que mais aí traz interferências na rede elétrica. Então, não se esqueça, se inscreva aqui, deixe seu comentário, principalmente do que você achou aí do conteúdo do vídeo. E você que já é inscrito, não esquece de deixar aquele like e se inscreve também no nosso Instagram, que estamos colocando conteúdo também lá semanalmente. Para a gente dimensionar o cabo, vamos pegar aqui um exemplo, como essa placa de identificação que aparece para você, onde nós temos um motor de 4 CVs de potência. Esse motor, vamos pegar como modelo alimentando ele em 220 volts. A corrente nominal dele será de 12,9 amperes, ou seja, depois que ele partiu e ele está lá funcionando com sua carga normal, estará lá medindo 12,9 amperes de corrente. Porém, aqui a gente consegue ver que o pico de corrente na partida é 5,5, ou seja, 5,5 vezes a corrente nominal dele, que é 12,9. Então, na partida desse motor, a gente vai ter uma corrente de 64,5 amperes, bem maior do que a corrente nominal, que era 12,9. E aí, como é que eu vou dimensionar o cabo para esse motor? Primeiro, vamos entender o seguinte: se eu tenho no meu motor a corrente de 12,9, eu vou dimensionar um cabo para poder alimentar ele durante o trabalho dele. Vamos imaginar ali, buscando na tabela 36 da NBR 5410, colocando o método de instalação B3, sendo 3 condutores carregados com um cabo com isolação em PVC, nós teremos o cabo de 2,5 suportando uma corrente de até 21 amperes, ou seja, ele atenderia aqui a corrente do meu circuito de motores. Lembrando que a gente tem outros valores a serem calculados, que são o fator de agrupamento, o fator de correção de temperatura, que também deve ser calculado para dimensionamento de um cabo desse, mas eu não vou entrar aqui nesse detalhe. Hoje a gente está vendo aqui sobre queda de tensão. Esse material todo aqui, a gente já tem vários vídeos no canal aqui, que inclusive vai deixar o link todos aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, ensinando como é que faz os cálculos utilizando esses outros fatores também. Mas hoje, vamos trabalhar aqui entendendo sobre a queda de tensão, que é o principal agora aqui, o mais importante no assunto partida direta. Então, ok, então meu cabo de 2,5 me atenderia para esse motor de 4 CVs de potência. Porém, na parte direta, como a gente já viu, ele chegaria até 64,5 amperes de corrente. E vamos entender que a queda de tensão não é só na parte direta não. A gente tem também a queda de tensão conforme o tamanho do meu circuito. Se o meu circuito tem ali 50 metros, 100 metros, 150 metros, eu também vou ter uma queda de tensão. Então aqui a gente tem duas agravantes: a partida direta, que vai elevar ali o pico de corrente, e mais a distância do circuito. Dá para calcular tudo isso de uma vez. Como é que a gente calcula isso? A fórmula é bem simples, tá? É o meu ΔV, que vai ser igual a 2, ou quando é um motor trifásico, eu utilizo raiz de 3, tá? Ou um ou outro, vezes a resistência do meu cabo, vezes a corrente, vezes o comprimento do meu circuito, tá? Achou difícil? Tem uma outra forma mais fácil aqui. Então, primeiro que a gente vai calcular vai ser descobrir o valor da resistência do cabo, que vai ser o seguinte, então,
a resistência, que a gente vai utilizar aqui um coeficiente que é um valor fixo para o cobre. Se fosse alumínio, você utilizaria outro, que seria 0,0172. Esse aqui é um valor fixo, que é o coeficiente resistivo do cobre. Vou fazer vezes o comprimento do meu circuito. Qual que é o comprimento do meu circuito? Digamos que eu tenho aqui o meu disjuntor e eu tenho um cabo levando até o meu motor. Essa distância daqui até aqui eu tenho 20 metros. Então meu circuito tem 20 metros, correto? Não. Se fosse um circuito bipolar, ou fase neutra, ou fase-fase, tá? Ou mono ou bi, eu teria dois cabos. Então eu precisaria fazer a somatória do comprimento total dos dois cabos, porque o meu circuito é fechado, eu tenho uma corrente percorrendo todo o circuito, eu tenho que saber o valor do circuito inteiro. Então eu teria 40 metros de cabo. Como o meu circuito ele é trifásico, eu preciso pegar esse 20 e multiplicar por 1,73, ou vezes a raiz de 3. E aí sim eu vou descobrir qual é o comprimento total do meu circuito. Que no caso aqui do nosso vai dar 34,6 metros. Aí eu vou dividir pelo quê? Pela bitola do meu cabo, que é 2,5. Que eu vou descobrir que a resistência do meu circuito é igual a 0,238 ohms. Pronto, descobri qual que é a resistência do meu cabo. E agora, o que eu faço? Olha que continha simples, né? Que inclusive nessa tabelinha aqui, que é a roseta de cálculo, a gente tem todas as fórmulas que dá para ser utilizadas de forma fácil. E aqui a gente vai conseguir encontrar aqui. A tensão, ela é igual a corrente vezes a minha resistência. Se eu pegar minha corrente, que nesse caso aqui, ó, eu estou calculando 12,9 amperes, e eu multiplicar por essa resistência, eu vou encontrar uma tensão de 3,07 aproximadamente volts. Ou seja, se o meu circuito era 220 volts, eu tive uma queda de tensão que ficou aqui no meu circuito de 3,07 volts. Uma coisa que representa muito menos aí de 4%, que é o que a norma NBR 5410 recomenda como aceitável em um circuito, ok? Porém, agora eu vou pegar essa corrente aqui do meu circuito e ao invés de utilizar o 12,9, que é o que está lá na placa do motor, eu vou utilizar o 64,5, mantendo o mesmo valor resistivo. O que eu vou encontrar? Eu vou encontrar que ao invés do 3,07, aproximadamente aqui 15,5 volts. Está bem acima dos 4% que a norma recomenda, ok? Porém, a norma fala que quando a gente tem motores em partida direta, é aceitável uma queda de tensão nos terminais de até 10%. 10% de 220, a gente teria lá uma queda de tensão de até 22 volts, que seria aceitável. Aqui está tendo 15,5, então está dentro ainda dos 10% aceitáveis, que seria para esse motor aqui de partida direta. Então, ok, esse cabo de 2,5 vai continuar alimentando esse motor de 4 CVs ligado em 220 volts com 5,5 vezes o pico de corrente na partida, tranquilamente. Lembrando que se caso o motor, ao invés de 5,5, como a gente viu na placa de identificação, fosse 7, 8, 10 vezes a nominal, esse valor aqui com certeza mudaria. E talvez você precisaria mudar lá para um cabo de 4 milímetros, no máximo 6 milímetros atenderia isso aqui, por isso tem que sempre estar calculando, ok? Porém, esse não é o problema, porque o meu motor, ele vai ter esse pico de partida, ele vai conseguir sair da sua inércia lá com esses 10% aceitável a menos ali de tensão, vai depois ficar na sua corrente nominal, que é 12,9, e abaixo, né, dos 4% de queda, ele vai funcionar tranquilamente. Esse não é o nosso problema. O problema está em outro ponto que eu vou mostrar para vocês. O grande problema está aqui, ó, um desenho bem simples, tá, gente? Só para vocês visualizarem. Aqui está meu motor trifásico que a gente viu lá de 4 CVs, ok? E aqui, ó, a gente calculou que após aqui o disjuntor desse circuito, tá? Digamos que tem um disjuntor aqui em cada circuito, após esse disjuntor até o meu motor, ou do contator lá do painel que for que alimentar ele, tá chegando no meu motor, na partida, 10% a menos de tensão, beleza, tá aceitável, o cabo de 2,5 daqui até aqui atender tranquilamente. O
problema que muita gente erra na hora de fazer o dimensionamento do motor de partida direta não é necessariamente aqui no motor, é aqui, ó. Por quê? Porque se eu peguei, meu motor tem lá 12,9 amperes e eu dimensionei o cabo de 2,5, ok. Aqui eu tenho um circuito de uma outra máquina lá com 50 amperes. E aqui eu tenho um circuito de computadores lá com 10 amperes. E aí eu peguei e dimensionei esse cabo aqui que vai atender toda essa demanda aqui desse circuito. Tá tudo dimensionado com 10, 50 e vai atender tranquilamente. O porém é que o meu motor na partida, lembra que a gente calculou que ele chegaria a 64,5 amperes? Então esse cabo aqui, na partida do meu motor, ele vai sofrer uma queda de tensão e para isso tem que fazer aqueles cálculos de novo, considerando qual seria a corrente aqui final desse cabo. Eu não consideraria 10 mais 50 mais 12,9, que daria aqui 72,9, certo? 72,9 amperes, e eu calcularia um cabo para suportar essa corrente? Não. Eu teria que pegar 10 mais 50, mais, tá? Então daria aqui 60 mais os 64,5, ou seja, eu precisaria de um cabo que suportaria 124,5 amperes. Para que quando o meu motor aqui desse o meu pico de partida, eu não tivesse aqui a queda de tensão, tá? Lembrando que aqui nesse circuito é aceitável até 4% de queda de tensão, ou no circuito daqui até aqui o final, no máximo 7%. Isso é o que está na norma e é o que muita gente aí acaba vacilando na hora de fazer o cálculo, e por isso que quando tem um motor lá, ou 2 motores, 3 motores tendo aquela partida, dá aquela piscada na luz, dá aquela oscilada lá no no-break, lá no estabilizador que fica lá no escritório e etc. Isso acontece justamente por causa disso. E olha uma dica importante agora. Quando você tem na mesma empresa vários motores que vão fazer a partida direta, você precisa fazer um comando para que eles tenham a partida intercalada. Ou seja, esse vai partir, se estabilizou, conta ali 40 segundos, 1 minuto, parte o outro, depois parte o outro, não parte tudo de uma vez não. Porque senão você vai ter vários motores com um pico de partida absurdo e aí a queda vai ser ainda pior. Em casos em que realmente você já está lá estrangulado na alimentação, não consegue mexer, pode sim ser necessário na alimentação do motor você colocar lá um soft start, uma chave compensadora, partir para uma partida de estrela-triângulo para realmente eliminar esse problema. Lembrando que não é todas as máquinas ou equipamentos que aceitam partida de estrela-triângulo e etc. Porque na partida de estrela-triângulo você reduz a potência do motor. Por isso que nesses casos o ideal é partir realmente lá, por exemplo, para um soft start, ok? Gostou desse vídeo? Espero que realmente tenha ajudado a entender aqui como é que você faz o cálculo de dimensionamento para um motor de partida direta e perca de vez esse medo de fazer esse dimensionamento. Lembrando que a gente vai ter uma live, vai estar aqui embaixo na descrição a data, o dia que vai ocorrer. Já clica lá, deixa já alerta para você poder receber o aviso quando a gente for fazer. Eu vou fazer uma live, uma aula completa, dimensionando um circuito completinho do zero, tá? Uma live bem completinha aí, vai ser uma hora e meia de aula sem parar, para você realmente se tornar um especialista e aprender isso aqui definitivamente. Além dos nossos cursos aí, que também estão aqui embaixo na descrição do vídeo, clica lá, tem o nosso link do WhatsApp. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like e a gente aguarda no próximo vídeo.